Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Depois, verso 12 ao 15. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Meus amados, começamos uma série. É preciso saber viver. E realmente nós precisamos aprender a viver de forma correta e viver para a glória do Senhor. Semana passada foi a primeira pregação dessa série. É preciso saber viver. E nós aprendemos que todo homem esteja pronto para ouvir, baseado em Tiago, tardio para falar e tardio para se irar. Aprendemos também que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que canções de tolo. E aprendemos que devemos retirar tudo aquilo, todo o acúmulo de maldade, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, e devemos acolher o Evangelho e colocá-lo em prática continuamente, todos os dias de nossas vidas. É preciso saber viver. E você? Como é que você tem vivido? Como é que você tem expressado a Deus a sua vida, as suas atitudes? É preciso saber viver. Você tem vivido para a glória de Deus? Ou você tem vivido para expressar tão somente os seus desejos e anseios, os seus prazeres? É preciso saber viver. Tiago, ele nos ensina algumas verdades, e hoje eu quero ministrar com você a seguinte palavra: enfrentando as provações. Como é que você enfrenta as provações? Com murmuração? Com reclamação? Com ira? Com raiva? Como é que você enfrenta as provações fugindo ou tentando fugir das dificuldades? Como é que você responde às provações da vida? É necessário você compreender de quem vêm as provações. As provações vêm de Deus. É Deus que envia as provações. E quando você compreende essa verdade diante desse Deus maravilhoso, esse Deus lindo e glorioso, você entende que as provações são bênção de Deus para a sua vida. Que as provações são bênção de Deus para você. Spurgeon, ele cita uma frase muito bonita. Você pode ler? Então, quando você evita a aprovação, você evita de receber a bênção de Deus. Será se você tem encarado a aprovação assim? Ou será se você precisa aprender a viver, e viver em meio
as dificuldades, as provações. Com certeza todo mundo aqui já passou ou está passando. Se não está passando, se não passou, não fique preocupado, você vai passar por provações. E não só uma, muitas, várias, de todas as naturezas. Mas é necessário que você possa compreender que a provação, ela tem um resultado extraordinário. E Deus quer que você compreenda isso. E só pode compreender isso e aprender a viver dessa maneira e desse jeito só quem realmente é filho de Deus. Por isso que Tiago começa no verso 2 dizendo assim: meus irmãos, falando para todos que vivem na mesma família, a família de Deus, e têm o mesmo Pai. Meus irmãos, tende por quê? Motivo de toda a alegria ao passar por provações. Então você já viu alguém dizer assim, orar assim: Deus, hoje eu estou tão feliz que o Senhor poderia mandar uma provaçãozinha aí. Já viu alguém falar assim? Né? Tão alegre. Quer aí, que chega aí, Nicodemos? Então, ninguém ora assim. Mas a expressão que Tiago nos ensina que devemos ter de toda alegria, isso deve ser algo real em minha vida e na sua vida. Deve ser algo real na minha vida, na sua vida, na minha história e na sua história. Algo real. E se assim não é, você não sabe viver como o filho de Deus deve viver. Então é preciso sim saber viver. E é preciso enfrentar as provações da vida de forma certa, glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo a Deus. O Deus Todo-Poderoso. Tiago, quando escreveu essa carta, a intenção dele ao escrever essa carta era de uma forma muito especial falar sobre o novo nascimento. A intenção dele quando escreveu essa carta era falar sobre o crescimento, a maturidade espiritual. Tiago, quem escreveu essa carta, ele foi irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e de José. A palavra de Deus nos ensina assim. Talvez você diz: como isso, pastor? Se Maria teve Jesus virgem. É verdade. Maria teve Jesus virgem, sem nenhum contato humano. A palavra de Deus diz que ela é bendita, é abençoada, é agraciada por Deus. Deus achou favor na vida dela. E ela gerou Jesus Cristo virgem, sem nenhum contato humano. Mas agora o Senhor está dizendo que Tiago é irmão de Jesus, e que negócio é esse? Mateus diz que que José não a conheceu até ela dar luz a Jesus. Você acredita que no fato, na forma que nós conhecemos, José era noivo, casou com Maria? Como ele não conheceu? O conhecer ali é intimidade, é relação sexual. Ele não teve relação com ela até que Jesus nascesse. Então esse Tiago, ele foi o grande líder da igreja em Jerusalém, um grande homem de Deus, que pregou a palavra com autoridade. Pessoas como Paulo citaram Tiago, dizendo do seu caráter, da sua vida, da sua devoção. Então ele se tornou uma autoridade imensa na igreja cristã do primeiro século. E esse homem, com uma propriedade imensa, ele decorre na sua carta sobre princípios que devem ser praticados pela vida, pelo povo. O novo nascimento, nascer de novo, regeneração. E ele fala sobre coisas a respeito do novo nascimento, nascer de Deus, nascer da palavra de Deus,
um crescimento espiritual a partir de uma devoção e adoração a Deus. E fala da maturidade espiritual. Então, o seu livro aborda esses 3 aspectos para que a igreja possa compreender e crescer espiritualmente e possa ser maduro. Agora, quantas vezes tem pessoas com 10, 15, 20 anos, 50 anos de igreja? Tem alguém com 50 anos aqui de igreja? Deixa eu ver se tem. Não tem, não. Opa, tem. Tem 2 pessoas. Deus abençoe. 3 pessoas. Deus abençoe. Eu botei 50, botei no alto, né? Mas graças a Deus tem 3 pessoas com 50 anos de igreja. Não os meus irmãos, mas tem gente que tem 30, 40, 50 e não cresceu espiritualmente. Não se desenvolveu, não cresceu cada vez mais em santidade, em amor, em devoção, não atingiram a maturidade espiritual, e por causa disso são como meninos, levados pelo vento de todo tipo de doutrina, porque não há maturidade, não há crescimento. Houve sim um novo nascimento, mas não há um desenvolver disso. Não há, infelizmente, um crescimento tão grande ao ponto de ser presbítero, ancião, mas não no cargo, porque havia uma discussão também a correção dos assuntos dessa igreja era porque essa igreja tinha o dom de língua grande, falava mal dos irmãos, falava demais, não vigiava no falar. Era uma igreja que o povo queria os cargos, era uma igreja que murmurava nas tribulações. E ele começa a advertir tudo isso, não é o cargo, mas ser alguém de confiança, alguém experimentado, alguém maduro, ao ponto de dizer: eu confio nessa pessoa, ao ponto de abrir o meu coração. Então eu gostaria de que você pensasse hoje: você é uma pessoa madura, espiritualmente falando, independente da sua idade, ao ponto de alguém poder abrir o coração para você, e você ouvir sem censurar, sem condenar, mas aconselhar com misericórdia, com amor, e você ajuda a pessoa a crescer e a desenvolver espiritualmente? Você é maduro assim. Você é alguém, você aqui membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja, você é alguém confiável. É alguém confiável. Ou você é alguém assim: eu vou contar os meus pecados, e você é igual àquela história dos 3 presbíteros que foram em um bar e conversando, não foram tomar refrigerante, viu? Mas eles conversando, tal. Aí um disse assim: rapaz, eu tenho um defeito muito grande. Aí os outros 2 disseram: qual é o seu defeito? Rapaz, eu sou viciado em bebida. Então eu não posso ver uma boa ideia, 51, uma caninha, uma malvada, eu tomo todas, escondidinho lá em casa. Então eu não escandalizo a ninguém, então não faço ninguém pecar. E você sabe, a palavra de Deus diz que beber não é pecado, pecado é se embriagar. Então eu bebo de vez em quando, mas eu sou viciado, eu tenho de beber sempre. Eu sinto uma necessidade de beber. Aí o outro diz: rapaz, eu tenho também um defeito. Eu não posso ver nada assim vacilando, assim, uma bolsa bonita como essa aqui e tal, que aí eu posso pegar logo e guardar, roubar alguma coisa. Um relógio bonito como o de Henrique, se ele deixar na cadeira, já foi. Eu tenho essa dificuldade. E os 2 olharam um para o outro e disseram: qual é a sua? A minha é falar mal dos outros. Então eu vou falar tudo ao pastor da igreja. Então talvez você não é maduro o suficiente para ajudar alguém que necessita de ajuda. Você é alguém que
inventa ou fala as verdades e ainda diz, olha, é uma fofoca gospel. Olha que negócio, fofoca santa. Tem fofoca santa? Fofoca não é santa nunca. Nunca foi e nunca vai ser. Então, Tiago se preocupava com essas coisas. E se você ler essa carta, você vê que tem advertência sobre tudo isso. Sobre tudo isso. Querer posição, falar mal dos outros, murmurar, deixar de ser adorador. Fala sobre todas essas coisas. É muito diferente da nossa realidade, não é verdade? Mas como é que devemos enfrentar a provação? Tiago, ele é firme. Ele diz que nós devemos enfrentar a provação com toda a alegria. Seja sincero, você tem enfrentado a provação assim? Com toda a alegria? Você tem entendido que em meio às lutas e às dificuldades, Deus é contigo, está te abençoando, e você acredita nisso, que Deus não te abandona, Ele é Senhor e Salvador da sua vida, e por causa da presença desse Deus, você se alegra, e porque sabe que a provação tem uma finalidade. Há isso na sua vida. Como enfrentar a provação? Com toda alegria. Porque nós devemos ter a certeza que a provação, ela promove a glória de Deus. Deus vai ser glorificado e exaltado em meio às lutas. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus e pega um texto onde alguém está passando por lutas, por dificuldades, vou chamar a atenção de Josafá. Ele chega diante de Deus no templo, ora e diz, olha, os inimigos estão cercando tudo, porém os meus olhos estão fitos em ti. E Israel vence aquela guerra, Deus é glorificado em meio às provações. Muitas pessoas têm esquecido disso. Por isso você tem de ter toda a alegria, sabe por quê? Porque através da sua vida Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado. Quando eu vi o testemunho de Dona Hilda, e me disse assim, pastor, eu estou limpa há vários meses, e eu quero me batizar, glória a Deus. E eu dei glória a Deus, porque Deus é glorificado assim. Quando alguns irmãos vêm contar um testemunho que foi curado de câncer, e já teve alguns aqui nessa igreja que foi curado de câncer, e nós glorificamos a Deus. A provação é difícil, é ruim, mas nunca devemos esquecer de ter os olhos em Deus e entender que Deus está conosco, e através da provação Deus vai ser glorificado, porque o nosso Deus é um Deus presente e real. Ele usa a circunstância para nos abençoar, para fazer que você seja maduro, que você cresça mais, que você seja mais santo. Então, como é que eu devo enfrentar as provações? Com toda alegria. E se assim não é, você tem de aprender a viver. Viver para a glória de Deus e glorificando a Deus em tudo, inclusive em meio às dificuldades. Alguém pode dar uma glória a Deus? Continue dando quando você estiver passando por provações. E acredite, tenha alegria que Deus vai ser glorificado através da sua provação. Mas uma outra coisa nos chama a atenção quando ele quer ressaltar toda a alegria. Ele quer dizer que vamos aprender a vontade de Deus. Vamos compreender quem é que sabe em minha aprovação o que Deus vai fazer. Nada, mas depois que passa a aprovação, você olha para trás e diz, meu Deus, o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor me ensinou com essa dificuldade, quanto eu aprendi do Senhor, eu aprendi da sua vontade, dos seus decretos, da sua vida. O quanto eu aprendi, e quanto eu cresci, quanto isso gerou crescimento na minha vida. Passar por dificuldades, por provações, foi bênção de Deus. Mas quando ele diz motivo de toda alegria, é porque quando nós passamos por provações,
nós buscamos mais a Deus. Nós oramos mais. Começamos a jejuar. Clamamos mais e pedimos mais aos outros. Ore por mim. Eu preciso de oração. E corremos atrás de Deus. Voltamos para Deus com todo o amor, com todo o fervor. E sabe, tem vezes que você está tão bem. Não tem nenhuma luta, nenhuma dificuldade. Não acontece nada. O inimigo não se levanta para te perturbar em nada. E você está tão crente light. É um crente que não ora mais, nem lê a palavra. Vem aos cultos, de vez em quando, domingo, dia de ceia. Vou tomar ceia. Não vem mais em culto de oração. De novo, todo mês, semana de oração. Não tem coragem de vir a semana toda orar. Deus, tu sabes, né? Eu estou assistindo aqui os 10 mandamentos. É tua palavra. Meu irmão, não bota desculpa não. Busque a Deus. Sabe, a sua vida tá tão fria, tá tão apática, que Deus olha para você e diz assim: estou a ponto de vomitar da minha boca. Então as provações, quando vêm, faz com que você volte-se para Deus, e você ore a Deus, e busque, e clame a Deus, e se arrependa dos seus pecados, e diga: Deus, eu estou aqui, olha com tua misericórdia, olha com teu amor, olha com todo cuidado. Então, se alegre em meio à provação. Sabe por quê? Porque a provação te aproxima mais de Deus. A aprovação faz com que você busque a Deus, e busque com todo o seu coração, com fervor. Busque. E sabe, tem vezes que você deveria continuar buscando e não tem buscado. Mas devemos enfrentar as provações também com perseverança. E é interessante quando ele usa esse aspecto da perseverança. E no original, essa perseverança, a tradução melhor possível seria paciência. Em meio à provação, você ser paciente, esperar em Deus, e com paciência esperar na certeza que Deus vai agir, que Deus vai mudar, que Deus é aquele que abre porta, que Deus é um Deus do impossível, que Deus é um Deus do milagre, que Deus age de forma rica, poderosa, extraordinária, que Deus é um Deus que cura, que sara, é um Deus que liberta. Então você tem paciência e espera o tempo de Deus, a hora certa, o momento certo. E enquanto isso, você glorifica a Deus, você continua em oração, e você vai aprendendo de Deus em meio à provação, com paciência. Mas quantos são impacientes, agitados, angustiados, inquietos, como meninos, e não aprende a ser perseverante? Quantas pessoas jogam a toalha em meio à luta, desiste de lutar? Quantas pessoas em meio às dificuldades dizem: Senhor, eu não aguento mais. E isso não é errado, dizer não aguento mais, mas Deus só vai te provar até as suas forças, não além das suas forças. Só até quanto você pode suportar. E você deve ter paciência e esperar em Deus. Parar de fazer do seu jeito, do seu modo. Parar de procurar pessoas e o jeitinho humano e brasileiro para resolver as suas dificuldades. Aprender a esperar em Deus, o Deus que pode fazer tudo. O Deus, se quiser, pode usar pessoas para abrir porta e para te abençoar, mas é Deus que faz, não os outros. Você tem de aprender a ter perseverança, paciência. E quando você tem paciência, perseverança, algo extraordinário acontece, porque o resultado de enfrentar a provação com perseverança é a maturidade. E maturidade é algo extraordinário. Maturidade é a capacidade que Deus te dá para desenvolver algo para a glória de Deus. Deus te deixa maduro para o ministério que Ele te chamou. Ser desenvolvido de forma extraordinária, e Ele ser glorificado.
Quando você enfrenta a provação com perseverança, você se torna íntegro, santo. Porque você não quer fazer do seu jeito, nem do seu modo, mas você descansa em Deus e entende que você precisa dEle e depende exclusivamente dEle para tudo. Isso te deixa santo. Isso faz com que você entenda quem é Deus e quem é você. E faz com que você viva em santidade e novidade diante do Deus maravilhoso, do Deus do impossível. E a palavra de Deus diz que quando o resultado de enfrentar as provações com toda alegria e perseverança, é que você não vai ser deficiente em nada. Sabe por quê? Porque você estará fundido com Deus e o caráter de Deus vai exalar na sua vida. E cada vez mais você vai viver em perfeição até aquele dia onde a perfeição total irá acontecer plenamente. Mas é interessante, amados irmãos, que a partir do verso 12 em diante, Tiago ele começa a distinguir duas coisas, duas verdades. Ele diz, olha, uma coisa é tentação e outra coisa é provação. E a igreja não compreende isso, que tentação e provação são coisas diferentes. Provação vem de quem? De Deus. E a tentação, segundo Tiago, vem de quem? Do diabo? Do homem, de nós mesmos. Do nosso interior podre. O que Tiago quer nos ensinar é que Deus prova o seu povo, para que o seu povo cresça, glorifique a Ele, aprenda dEle, para que o seu povo busque mais. Então Deus prova, mas Tiago diz, Deus não tenta no sentido de estimular o pecado a ninguém. A tentação vem por causa do seu interior. E ele começa a falar sobre isso. E ele diz no verso 15, ele diz que a cobiça, havendo concebido, traz luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, traz a morte. E na escola dominical, quando criança, nós aprendemos essa verdade e crescemos como adulto. Eu aprendi isso na escola dominical algumas vezes que eu fui a visitar a igreja, com uma historinha, quem é a avó da morte? E as crianças diziam, a cobiça é a avó da morte, porque a cobiça, uma vez consumada, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Sabe o que Tiago está dizendo? Que Deus prova o seu povo, e se você está passando por provação, tenha toda alegria, tenha paciência, espere em Deus, confie em Deus, acredite que Deus vai agir com seu poder, com sua graça. Mas entenda uma verdade, uma coisa é provação e outra é tentação. E você é tentado pela sua cobiça. Como está o seu coração? O que é que você tem cobiçado? O que é que você tem desejado? Tome cuidado com isso, porque isso gera o pecado, e o pecado gera a morte. Tiago está dizendo assim, olha, a provação vai gerar vida. A provação vai deixar você mais parecido com Deus. A provação faz de você mais santo, mas a tentação faz de você mais imundo e distante de Deus. Como você está? Alegre em meio às provações, ou tentado continuamente, constantemente pela cobiça, e gerado continuamente, constantemente o pecado, e talvez o pecado já cauterizou de forma tão densa na sua vida, que você peca e não considera mais pecado, que você faz o seu ato de maldade, porque o seu coração é mau.
Você deve hoje se arrepender e voltar-se para Deus em santidade e novidade e dizer: Senhor, me perdoe. Eu preciso aprender a viver. Eu preciso ficar feliz em minhas provações, porque é uma oportunidade que o Senhor me dá de crescer. É uma oportunidade que o Senhor me dá de ser mais maduro. É uma oportunidade que o Senhor me dá de aprender mais do Senhor. É uma oportunidade que o Senhor me dá de glorificar o Senhor com minha vida. É uma oportunidade que o Senhor me dá de buscá-lo mais e mais e mais. É preciso saber viver, porque quem compreende tem paciência em meio às provações. O verso 12 desse texto diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quase todo mundo usa a figura de um corredor olímpico que ganhava uma coroa de folha de louro e colocava na cabeça. Ele diz: quem suporta e quem vai até o fim vai ganhar essa coroa. Mas eu acho que o texto fala de algo mais profundo. Ele diz: feliz, vai viver de bem-estar o homem que tem paciência em meio às lutas e meias dificuldades, porque ele vai receber uma coroa, a coroa da vida. E essa coroa da vida, eu acho que a imagem não é de um corredor que vence, mas a imagem é da confirmação da filiação, de quem é filho de Deus, do Rei Todo-Poderoso, quem é irmão de Jesus Cristo, como Tiago foi, e quem vai receber de Deus uma coroa, porque Deus dá a todos os que são filhos dele, a todos que experimentaram a salvação, a todos que compreendem a filiação, essa doutrina da filiação, a todos que entendem que é filho de Deus. É bem-aventurado, porque espera em Deus em meio às provações, porque tem alegria em meio às dificuldades, na certeza que o melhor não é o que nós vivemos, é lá no céu, receber a coroa como filho de Deus, filho amado, a mesma identidade de Jesus, filho amado, em quem tenho toda a confiança. Sabe, Deus te confiou algo. Por isso, Tiago diz: irmãos, tende motivo de toda alegria ao passar por provações, porque Deus quer que você seja maduro, Deus quer que você cresça mais, e Deus quer que você o glorifique. É preciso saber viver, e você precisa aprender a viver com Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus disse bem assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve. Meus amados, essa figura é a mais linda do que Deus quer fazer com você. Apesar de ter citado aqui algumas vezes, vale a pena lembrar. Jugo, alguns que são do Nordeste ou do interior de Minas Gerais entendem o que é isso. É uma madeira que amarra dois bois, um boi bravo e um boi manso, para que o boi manso ensine o bravo a andar. Um está amarrado ao outro. Jesus diz assim: olha, se você está cansado, se você não sabe viver, se você não sabe viver, é preciso saber viver, e eu quero te ensinar a viver. Se amarre a mim, e eu vou te ensinar a andar corretamente.
Você precisa se amarrar a Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, o suficiente Salvador, Ele está aqui. Se a sua vida não vale a pena viver, se você não é um feliz, não está satisfeito com sua vida, eu quero te dizer que você deve se amarrar hoje a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, e dizer: eu quero aprender a andar com o Senhor, porque é preciso saber viver. E viva enfrentando as tribulações com alegria e com paciência, em nome de Jesus. Amém.